tá no reformatório, fica na lista da polícia. E ela no orfanato. A gente livra eles. Até o Bala chegar, você vai ficar como líder sem pernas. Tudo bem. Até o Pedro Bala voltar, sem pernas será o líder. Ele ficou pra livrar a gente. É preciso que a gente livre ele, não é direito? Todos estavam decididos. Quando o levaram para aquela sala, Pedro Bala calculava o que o esperava. Não veio nenhum guarda. Vieram 2 soldados de polícia, um investigador, o diretor do reformatório. Fecharam a sala. O investigador disse numa voz risonha: Agora os jornalistas se foram, moleque. Tu agora vai dizer o que sabe, querendo ou não querendo. Ora, se diz. É que vocês dormem? Você acha que eu vou dizer? Você acha que pode esperar deitado? O investigador fez um sinal para os soldados. Pedro Bala, então, sentiu 2 chicotadas de uma vez. Ainda não vai dizer? Isso é só o começo. Não. Agora davam-lhe de todos os lados. Os soldados vibraram os chicotes. Ele via João Grande, professor, Volta Seca, Sem Pernas, o Gato. Todos dependiam dele. A segurança de todos dependia da coragem dele. Ele era o chefe. Não podia trair. Lembrou-se da cena da tarde. Conseguira dar fuga aos outros, apesar de estar preso também. O orgulho encheu seu peito. Não falaria. Fugiria do reformatório. Libertaria Dora e se vingaria. Se vingaria. Grita de dor, mas não sai uma palavra dos seus lábios. Vai se fazendo noite para ele. Agora já não sente dores. Já não sente nada. No entanto, os soldados ainda o surram. Mas ele não sente mais nada. Desmaiou. Deixa comigo, que eu levo ele pro reformatório lá e vai abrir a boca. Pode contar comigo. Beleza. Após levar uma grande surra da delegacia, Pedro Bala foi levado pelo Bedel Ranulfo ao reformatório. No reformatório, o diretor já o esperava. E, como Pedro Bala era o chefe dos capitães da areia, o diretor o recomendou no regime número 3. Pedro Bala iria para a Cafua, na base de água e feijão. Lá fora é a liberdade e o sol, a cadeia, os preços da cadeia. A surra ensinaram a Pedro Bala que a liberdade é o bem maior do mundo. Agora sabe que não foi apenas para que sua história fosse contada no cais, no mercado, na porta do mar, que seu pai morrera pela liberdade. A liberdade é como o sol, é o bem maior do mundo. Vamos ver se você aguenta a Cafua. Bala ouviu o Bedel Ranulfo fechar o cadeado por fora. Fora atirado dentro da Cafua. Era um pequeno quarto por baixo da escada, onde não se podia estar em pé, porque não havia altura, nem tampouco estar deitado ao comprido, porque não havia comprimento. Ou ficava sentado ou deitado, com as pernas voltadas para o corpo numa posição mais que incômoda. Assim, mesmo Pedro Bala se deitou. Seu corpo dava uma volta e seu primeiro pensamento era que a Cafua só servia para o homem-cobra que vira certa vez no circo. Era totalmente cerrado o quarto. A escuridão era completa. O ar entrava pelas frestas finas e raras dos degraus da escada. Pedro Bala, deitado como estava, não podia fazer o menor movimento. Por todos os lados as paredes o impediam. Seus membros doíam. Ele tinha uma vontade doida de esticar as pernas. Seu rosto estava cheio de equimoses das pancadas na polícia, e dessa vez Dora não estava ali para trazer um pano frio e cuidar do seu rosto ferido. A liberdade era Dora também. Não era só o sol, andar livres nas ruas, rir no cais, a grande gargalhada dos capitães de areia. Era também sentir junto a si o cabelo loiro de Dora, ouvir ela contar coisas do morro, sentir os lábios dela sobre seus lábios feridos. Noiva, também, ela estava sem liberdade. Os membros de Pedro Bala doem, e agora dói sua cabeça também. Dora está como ele, sem sol, sem liberdade. Foi levada para um orfanato. Durante a Cafua, Pedro Bala passou um grande tempo pensando sobre os capitães da areia, sobre como andavam os capitães da areia, sobre os conceitos de amor, pois estava apaixonado por Dora. Antes, Pedro Bala achava que amor era o que acontecia quando ele deitava com as negrinhas no areal, mas isso foi mudado. Tem alguém aí? Quem é que tá aí? Pedro Bala. O chefe dos capitães da areia? Sou. Tenho um recado pra você.
trouxe hoje. Solta logo. Agora vem gente. Depois volto. Pedro Bala fica feliz. Ele chega até a pensar que o recado era de Dora, mas depois percebe que era uma tolice pensar nisso. Mas também Pedro Bala fica agitado. Ele dá vários murros na porta. Pedro Bala escuta que o Bedel Ranulfo estava chegando. Vai pra lá. Um pouco mais. Amanhã. Só um pouco mais. Não, e se você ficar gritando e batendo na porta, em vez de 8 dias, vai passar pra 15 dias. A refeição de Pedro Bala era um prato com água e alguns feijões e uma caneca de água. A pouca caneca de água não conseguia matar a sede da água salgadíssima do feijão. Então, isso era uma verdadeira tortura. Muito mais tarde, ouve novamente baterem na escada. Pergunta: Tá aí? O capanga mandou dizer que já vão te tirar daí. Logo que tu sai da tua cafua. Já é de noite? Tá começando. Tô com sede. O rapaz que falava os recados para Pedro Bala chegou até lhe oferecer um cigarro. Pedro Bala até escutou alguém gritando fora da cafua que não era para se comunicar com os presos. Enfim, Pedro Bala passou mais alguns dias dentro da cafua que pareciam na realidade anos. Emagreceu extremamente com o regime da cafua e estava muito mal. Até que os dias da cafua acabaram. Levanta aí. Vamos ver se tá mais manso agora. Gostou do apartamento? Continua com muita vontade de roubar? Eu sei ensinar, quebrar moleque aqui. Piscina de ferreiro? Acho melhor na plantação de cana, labrar terras. Concordo. Mas fique de olho nele, ele é um pássaro ruim, mas eu te ensino. Para trabalhar no canavial, Pedro Bala tem o seu cabelo raspado. Tem um facão, uma foice? No primeiro dia no canavial, como Pedro Bala estava extremamente cansado por ter saído recentemente da cafua, ele apanhou muito por estar trabalhando mal. Bala tentou encontrar um menino que lhe falava os recados, mas por estar extremamente cansado, ele decidiu dormir. Tu que é o Pedro Bala? Sim. Foi eu que trouxe o recado. Eles ainda voltam? Todo santo dia, só quer saber que dia que tu sai da cafuna. Diz que eu tô no canavial. No refeitório, Potton bebia um café aguado e mastigavam o bolachão. O seu chefe, Capitães da Areia? Sou sim. Isso já tá no jornal. Tu é um macho. Pena que te acabaram. Tu vai ficar aqui? Vou arribar. Eu também. Tenho um plano. Quando bater asas, posso entrar no seu grupo? Pode. Onde fica o buraco? Pedro Bala olha desconfiado. Tu encontra gente no Campo Grande toda a tarde. Pense que eu vou dizer. Pedel Campos chega, bate as mãos, todos se levantam e dirigem-se para as diversas oficinas ou para os terrenos cultivados. No canavial, Sem Pernas chega, então Bala passa o bilhete para Sem Pernas. No dia seguinte, Pedro Bala acha uma corda com o seu punhal no meio no canavial. De repente surge uma briga, Jeremias se joga sobre o Bedel Fausto. Outros meninos também se atiram, alguns outros tentam escapar. A briga só termina quando chega um grupo de bedéis armados de chicotes. Pedro Bala se afasta da briga. Devido à confusão, 2 meninos foram para a cafua e a vigilância foi reforçada. Devido a isso, Pedro Bala decidiu adiar sua fuga 2 dias. 2 noites depois, quando Bedel Fausto já tinha se recolhido há muito ao seu quarto de tabiques e quando todos dormiam, Pedro Bala se levantou, tirou a corda de sob o colchão. Sua cama ficava junto a uma janela. Abriu, amarrou a corda num dos armadores de rede que existiam na parede. Deixou que a corda caísse pela janela. Era curta, faltava ainda muito. Recolheu e procurava fazer o menor barulho possível, mas assim mesmo um dos seus vizinhos de cama acordou. Pô, você vai bater asa? Aquele menino não tinha boa fama. Costumava delatar. Olha, xereta, trate de dormir. Se tu piar, eu te abro a garganta. Palavras de Pedro Bala. Se tu disser alguma coisa depois que eu sair daqui, já ouvi falar nos Capitães de Areia? Já. Pois eles me vingam.
Quando Bala pular a cerca, ele terá a vantagem do tempo. Os guardas ainda têm de se vestir e soltar os cães. Assim, Bala foge e inicia a carreira para o sol, para a liberdade. Só quer saber.